Cara, como um jogo de 2009, fez você se sentir como se estivesse dentro de uma perseguição policial de verdade. Sem tela de carregamento, sem corte. Você na estrada, mano, é a polícia aqui, ó, na tua nuca, meu mano. Negative, on the stop, back on it. E com o carro personalizado na medida certa. E tudo isso, mano, num PlayStation 2, um console de 24 anos atrás. Isso aqui é Need for Speed Most Wanted, lançado no ano de 2005. E hoje, meu mano, a gente vai literalmente abrir o capô desse jogo e a gente vai entender como que ele foi programado, beleza? A gente vai falar sobre engine, sobre como ele foi muito facilmente personalizável daquela época, lá pro ano de 2005. E também, mano, vamos falar sobre as mudanças que ele causou dentro da indústria de programação dos videogames, dentro da indústria da programação dos softwares. E olha só, mano, eu vou falar da maneira mais simples possível pra você entender, mais mastigadinho possível, beleza? Porque a Black Box, mano, o estúdio que fez esse jogo aqui, fez uma das tecnologias mais engenhosas do PS2. E olha, pra entender como que esse jogo aqui foi tão difícil de ser programado, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Antes dos anos 2000, antes do mundo aberto, antes das perseguições com o helicóptero, meu mano. E aí, de onde é que vem o Most Wanted? Cara, os jogos de corrida, eles existem desde os primórdios dos videogames, tá ligado? Desde lá dos antigos mesmo, dos ancestrais. Mas durante muito tempo, eles eram o que chamamos de jogos de pista. Você escolhia um carro, você escolhia uma pista, ia de um lado pro outro dando voltas, tá ligado? Era como se fosse um carrossel, divertido, porém limitado. Você tinha aquele teu campo que você podia jogar, você podia entrar, mas era um espaço ali muito ambiente, muito limitado só pra aquilo. Tipo assim, ó, pensa numa piscina olímpica, mano. Você pode nadar muito bem ali, você pode ser o cara, você pode ser o top 1 lá do nadador olímpico. Porém, nadar no mar é diferente. Você não pode ir pra praia. Você tá numa piscina. A piscina tem começo, meio e fim. A piscina é extremamente limitada. Então vamos utilizar essa analogia da piscina olímpica. Os jogos antigos de corrida era como se fossem piscinas olímpicas. E no Need for Speed, mano, no original, do ano de 1994, você escolhia os carros muito fodas, tipo Lamborghini, Ferrari, Porsche, e corria numas pistas lindas, mano, pra época. Porém, também com esse mesmo quesito de jogo de pista, jogo onde é que você tá limitado a correr em volta de pista. Porém, vamos falar da evolução da franquia, mano. A coisa dentro do Need for Speed, mano, foi crescendo devagar. O Hot Pursuit, de 1998, já trouxe a polícia. E então, de repente, mano, você não tinha o inimigo somente como cronômetro, tá ligado? Você não tava correndo só do tempo ou só dos teus adversários dentro da corrida. Você tinha um inimigo, você tava não correndo, você tava fugindo naquela pista. E pô, pra um jogo de corrida, emocionalmente falando, mano, quando você tenta imergir, quando você tenta entrar dentro daquele jogo, quando você, porra, eu sou esse cara correndo aqui dentro, você tá fugindo da polícia, é muito mais da hora. E depois do Hot Pursuit, mano, veio jogos de corrida urbana, de corrida mais underground. E no ano de 2003, mano, eles colocaram jogadores pra jogar à noite, com luzes neon, com um sistema mais rua, tá ligado? Com um sistema mais Nova York, cheio de luz neon pra caramba, corridas ilegais, tudo era estilo, mano, tudo era cultura, todo mundo achava massa pra caralho aquele estilo, porque era muito novo. Até então você tinha só jogos fechados, com carros esportivos, com carros que estavam 100% focados só em correr. Porém, mano, em 2003 os caras trouxeram a cultura da rua pros jogos de videogame. Porém, você ainda tinha um problema. E o problema era que você tava preso a um menu, tu tinha que escolher uma corrida, a corrida carregava, acabava, voltava pro menu. Era tipo ir no shopping, mano. Você entra na loja, tu compra, tu sai, tu entra em outra loja, não é tipo uma viagem contínua. Não é como se você realmente estivesse andando na rua dentro de um jogo. Não é aquele aspecto under mesmo, tá ligado? Era como se tudo tivesse sido programado pra você correr. Então meio que a gente não saiu daquele sistema de pista, a gente só aprimorou ele. A gente só colocou uma polícia pra correr atrás, a gente só colocou a cultura do hip hop em cima, né, que é a cultura da noite norte-americana de Nova York. Mas a gente tinha isso, mano, até chegar o Most Wanted. Cara, o Most Wanted queria que tu visse dentro da cidade de Rockport. Ele não queria que você a escolhesse, ele queria que você realmente estivesse dentro dela, que você realmente imergisse ela. Que você acordasse dentro do jogo e você saísse pela rua dirigindo aonde você quisesse. Não escolhesse uma rua, ou uma pista, ou uma corrida e olha, vou correr essa corrida em específico. Não, mano. Aquele jogo queria que você realmente estivesse lá dentro. Tudo acontecendo em tempo real, tudo acontecendo sem pausa. E era um salto enorme pra época, porque até então os jogos eles eram fechados. Então não tinha problema de carregamento. Por exemplo, você tá andando aqui e o mapa tinha que carregar lá na frente. Você não sei o que. Não, mano, ainda não tinha isso, porque quando você entrava numa pista fechada, aquela pista já tava carregada e o hardware não ia sobrecarregar, tá ligado? E é aqui que começam os problemas. E também as soluções que foram brilhantes pra época. Como
como que o mapa de Rockport funciona, mano? A cidade do Most Wanted. Cara, ela tem bairros distintos, estradas de alta velocidade, viadutos, ruas estreitas, atalhos escondidos e uma diversidade enorme de cenários pra tu apreciar enquanto joga. E tudo isso, mano, você consegue percorrer sem nenhuma tela de carregamento. Você larga o carro e vai, a cidade é tua, ela tá no meio da tua roda e já era. Mas como que o videogame guarda tudo isso na memória do jogo sem travar, sem ficar dando tela de load? A resposta mais curta, mano, ele não guarda isso aí na tua tela. Cara, pensa que você tá dirigindo numa cidade muito grande e você tem estrada, você tem viaduto, você tem placa, você tem loja, poste, você tem coisa pra caralho na tua frente, você tem vários elementos. E tu tá ligado que tu tá num mapa grande, você tá ligado que você tá em um mapa que é enorme, você pode ir pra vários cantos a qualquer momento. Tu tem essa noção. Porém, dentro do hardware, o hardware não carrega tudo aquilo que tá em volta de onde é que você tá andando. O mapa, mano, de Rockport foi cortado em pedacinhos. É assim que ele funciona. Quando você tá andando por uma parte do mapa, a parte anterior que você passou tá sendo descartada e a parte posterior tá sendo carregada. E ele faz isso constantemente, mano. Enquanto você anda pelo mapa, ele vai descartando a parte que você passou, ele vai carregando a parte que você vai vir. Então, o jogo, ele sabe o tamanho do mapa dele. Ele sabe o tamanho que ele vai ter que carregar em algum momento. Porém, ele não precisa carregar aquilo ali tudo de uma vez, porque você não tá vendo o mapa que você vai andar por cima. Você não precisa que o jogo carregue o mapa inteiramente de uma vez. E é por isso que a gente consegue ter um mapa muito grande em Most Wanted, um mapa aberto, onde é que a gente consegue ir pra vários lugares sem o jogo ficar precisando carregar, porque o mapa é cortadinho. Enquanto você tá andando pelo mapa, o mapa só descarta o mapa anterior que você passou e carrega o mapa posterior que tá vindo. É como se fosse uma questão filosófica. Você só anda no presente dentro do jogo. Você só sente o literal presente ali dentro. Enfim, saindo um pouquinho desse sistema de mapas, desse sistema de espaço dentro do jogo, vamos falar da velocidade dos carros, mano. Sabe o que faz um jogo funcionar especificamente em um jogo de corrida? É a velocidade. Cara, quando você tá a 200 km por hora, você não tem que ficar olhando pros lados, você não tem que ficar olhando pra trás, olhando no retrovisor. Não, mano, você tem que olhar pra frente. E você nem tem tempo de olhar os detalhes do mapa. Tu foca na estrada, na curva, no carro da frente. E os desenvolvedores do Need for Speed, mano, aproveitaram isso. A alta velocidade dos carros dentro do jogo, mano, esconde as transições de cenário que vão ocorrendo enquanto você caminha pelo mapa, enquanto você corre pelo mapa. Você tá muito rápido pra perceber que o prédio que tá lá no fundo do cenário, ou o prédio que tá, tipo, a 5 km de você, tem 15 polígonos comparado ao prédio que tá do teu lado dentro do jogo. Então tenta ter na tua cabeça, mano, que num jogo de corrida, a mecânica de velocidade não é só uma mecânica, é uma técnica de otimização pro jogo pegar e economizar hardware, pro jogo economizar detalhes que seriam desnecessários. Por que a gente vai colocar um prédio cheio de detalhes aqui? Por que a gente vai colocar uma ponte cheia de detalhes no chão se você nem vai parar pra perceber esses detalhes, porra? E quanto mais rápido você passa pelo mapa, enquanto mais ligeiro tu é dentro do jogo, mano, menos detalhes precisam ser colocados e mais truques são despercebidos. Vamos falar das zonas de velocidade e dos atalhos dentro do Need for Speed. Cara, aqueles becos, aquelas entradas de garagem, aqueles caminhos alternativos, no jogo eles existem porque são narrativamente muito interessantes pra um jogo de corrida, que se trata de corrida urbana, de correr da polícia, que você, sei lá, é um gangster dos caralho, tá ligado? É muito interessante isso pra narrativa e pra história do jogo. Tu descobre esses pontos simplesmente explorando o mapa, fugindo da polícia, simplesmente zoando pelo mapa. Mas tecnicamente, mano, eles também têm uma função muito importante dentro do jogo. E tecnicamente, mano, atalhos têm menos conteúdo pra carregar. São ambientes menores e mais simples, de maneira construtiva falando, né? Eles são mais retilíneos, eles são menos detalhados. Ah, mas pra que serve ambientes menos detalhados quando a gente tá numa corrida? Cara, basicamente servem pra dar uma folga pro hardware, pro processador do videogame, enquanto a rota principal do jogo continua sendo carregada. É literalmente narrativa e técnica trabalhando juntas ali lado a lado novamente no Need for Speed. Cara, tem uma coisa que separa um jogo de corrida comum de um jogo de corrida que é muito foda historicamente falando. E essa coisa se chama sensação de dirigir, mano. No Most Wanted, cada carro tem uma personalidade. O Golf GTI, mano, se move diferente do Porsche 911, que se move diferente da Lamborghini Gallardo. E cara, tu sente isso aí na mão, tu sente essa resposta, tu sente esse controle geral quando você tá dirigindo com o controle na tua mão, tá ligado? Parece que você tá com o carro ali e parece que cada carro tem uma maneira diferente de ser pilotado dentro do jogo. Mas como é que o jogo faz isso? Como é que isso aí foi programado? Cara, a gente basicamente aqui tem um sistema de arcade versus simulação no Need for Speed Mod Wanted. Primeiro, é preciso entender dois tipos de física totalmente diferentes, mano, em jogos de corrida. A gente tem jogos de corrida que tentam simular a vida real, que são jogos de corrida de simulação. Eles tentam copiar a vida real ao máximo. Cada carro nesse estilo aqui, obrigatoriamente tem que se
se comportar 100% como se comportariam numa vida real. Peso, aderência dos pneus, transferência de carga. Isso é o que acontece no Gran Turismo, por exemplo, mano, que é um jogo ali que, porra, de simulação é perfeito. Você pode errar a frenagem de um jeito muito incorreto, por exemplo. E a gente tem os jogos de arcade, que seria uma versão simplificada da simulação, tá ligado? Seria a simulação 0.1. Os carros são fáceis de controlar, mais rápidos de responder. Eles não precisam ser realistas, porque eles não estão ali pra ser realista, pra simular a vida real. Eles estão ali pra ser divertido. E um jogo arcade, ele quer isso, ele não quer o realismo puro ali, ele não quer simular a vida real, ele só quer ser divertido, ele só quer responder da melhor maneira possível e da maneira mais fácil também. E o Monster Wanted, mano, ficou no meio ali, ele ficou no meio entre a simulação e o arcade. É o que a galera da programação chama de simcade. Arcade o suficiente pra qualquer um se divertir, mas não tão arcade ao ponto de ser tosco e você não sentir nenhuma diferença dos carros. E aí que entra a simulação, você sente a diferença dos carros. E como é que funciona os números dentro dos carros, mano? Por exemplo, a aceleração total, a frenagem. Cara, cada série de carros tem um sistema de valores invisíveis que definem o seu comportamento dentro de jogo. Aceleração máxima, velocidade máxima, quanto tempo leva para aquele carro frear, o quão fácil ele é para derrapar, o quanto o carro vai flutuar em uma curva. E cara, um programador em algum momento do ano de 2004 ficou sentado na frente do PC ajustando esses valores, testando, ajustando de novo, até que o BMW M3 tente processar o que ele realmente é. O feeling de dirigir de um jogo, o feeling que você recebe do videogame em um jogo de corrida, mano, não é simplesmente chutado. Alguém ficou testando os valores até ficar o máximo parecido com o da vida real. É alguém colocando um número tipo de 0.85 para 0.80 e depois testando, e depois de 0.80 para 0.75 e vendo se ficou certo, comparando com os outros carros, tá ligado? E agora vamos falar de drift, mano, que é uma das coisas mais foda do Monster Wanted. Cara, na vida real, o drift acontece quando o carro perde aderência nos pneus traseiros em alta velocidade. O carro basicamente começa a deslizar de lado, tá ligado? E você utiliza o volante e o acelerador pra controlar esse deslizamento que ele vai ter na pista. E no jogo, mano, isso é simulado. É simulado com o valor que os pneus traseiros escorregam comparado ao valor de aceleração atual do carro. Quando você força, por exemplo, a aceleração de um carro numa curva e esse valor ultrapassa o valor de aceleração, tipo, das rodas traseiras, esse carro entra num modo drift, tá ligado? É como se você estivesse enchendo, mano, um copo com água. Por exemplo, vai chegar um ponto onde é que ele vai transbordar e ele não vai transbordar, ele vai ficar naquela boquinha lá em cima, tá ligado? Daí é exatamente isso o drift. Ele não vai virar o carro total, mas ele vai ficar fazendo aquele... tá ligado? Efeitos sonoros. Mas enfim, rapaziada, esse aqui foi o vídeo, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like e se inscreve no canal, mano. Esse vídeo aqui é um pouquinho mais curtinho, porque de Monster Wanted, mano, é meio simples, tá ligado? É meio manjado. Eu acho que eu já tenho um vídeo aqui que eu falo de outro jogo de corrida que eu esqueci o nome agora. Mas, mano, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis!